Filipenses 2,15. Perdão, 2,13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar ou realizar, segundo a sua boa vontade. Então veja que é Ele que efetua, que opera, tanto o querer como o efetuar. E para isso acontecer, o sacrificar é conosco. Quando a gente fala sacrificar, a pessoa associa dinheiro. Não é dinheiro. Primeiro é a sua vida. Esquece as coisas da terra. Sai daqui da terra. Enquanto você vislumbrar as coisas daqui da terra, você só vai perder. Você só vai se frustrar. Enquanto você criar expectativa com as coisas daqui da terra, as coisas da terra é necessário, é porque nós somos corpo. Mas tudo aqui é consequência do mundo espiritual. Você não é matéria, eu não sou matéria. Nós não somos isso aqui, nós somos espírito. Corpo, alma e espírito. Seu corpo espiritual está fraco, você vai viver angustiado, você vai viver deprimido, você vai viver desconfiado, você vai viver com dúvida, você vai viver em conflito, você vai viver com medo, você vai viver com pavor, você vai viver inseguro. Você vai viver com complexo, você vai viver em guerra consigo mesmo. A ponto que um dia você vai colapsar, vai ter desgosto. Até da pessoa que está do seu lado, que é tua mulher ou que é teu marido, vai querer se separar, o divórcio, como acontece com a terra. Você casa, investe, depois aquilo ali se transforma em ódio, separação, divórcio, aí vai para a justiça. Quando tem patrimônio, os dois querem dividir tudo. E fica aquela briga, depois se transforma em ódio, depois é o que acontece, que a gente vê um querendo matar o outro. Por quê? Tudo isso é por causa da terra. Porque Deus não está ali. E Deus não tem como realizar nem o querer, nem o efetuar. Porque a vontade dele não pode fazer nada, porque o ser humano que ele deu livre-arbítrio atrapalha tudo, porque vai para outro caminho. Por isso está aqui escrito, Paulo falou, fazei todas as coisas sem o quê? Sem o quê? Sem murmurações. Quando a gente começa a questionar Deus, ficar apresentando as nossas interrogações para Deus, por que eu tenho que fazer isso, por que eu tenho que fazer aquilo, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo, você mesmo está atrasando a sua vida. A Bíblia não foi feita para questioná-la, a Bíblia foi feita para obedecer. Se está escrito, obedece. Que toda a escritura é inspirada por Ele. Porque tudo que existe aqui no planeta Terra foi Ele que fez. Ele sabe o que Ele fez, Ele não fez aleatório. Ele não vai levar a gente para um buraco. Se Ele fez, Ele vai abençoar. Por isso a fé é inteligente. O que nós temos que questionar é se está de acordo. Por isso você tem que ser inteligente. Sem murmurações, sem contendas. Versículo 15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros. O quê? Filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então olha como que Deus quer. Como que a gente não vai se corromper? Como que a gente não vai ter maus olhos, não vai ter malícia, não vai ter maldade no coração? Só se tornando filho de Deus. Porque hoje nós vivemos num mundo de ganância, de corrupção, aonde as pessoas, um quer tirar proveito do outro. E um quer tirar proveito do outro, não é só amizade, amigo, relacionamento, empresa, não. Às vezes o marido quer tirar proveito da esposa, a esposa quer tirar proveito do marido. Não há bondade nem entre o casal. Às vezes há rivalidade entre o marido e a esposa. Há rivalidade entre o pai e o filho. Entre o filho e o casal.
entre um irmão com outro irmão. Um irmão quer ser mais do que o outro. Um irmão quer tomar tudo do outro. É o gênero humano, que é diabólico, que é terreno, que é maligno, que é perverso. Que não tem nada a ver com Deus. Você vai viver assim? Nem os anjos têm direito, nem Miguel, nem o anjo Miguel, nem o anjo Gabriel tem direito de ter o que a gente tem. Eles desejam e desejariam ser como a gente para se tornar filho de Deus. Eles não têm o direito de ser filho. Jesus veio ao mundo, morreu e nos deu o direito também de ser filho de Deus. Por isso que Paulo falou aqui que nós vamos resplandecer como os astros dos céus. Mas enquanto vivermos na rebeldia, no pecado, na incredulidade, o pior pecado diante de Deus é a incredulidade, é você duvidar dele, duvidar da palavra dele. Tudo bem se você está aqui a primeira vez, você veio do mundo lá fora, aí tudo bem, mas passa um tempo você... Mas mesmo assim, hoje são tantos sinais. Se você olhar mesmo para a sua vida, lá no seu íntimo, ainda que você não esteja com a sua vida destruída, de repente sua vida está boa, não está mais ou menos, não está nem mais para menos, nem mais para mais, está mediana. Mas olha dentro de você, no fundo, você é uma pessoa realizada, você é uma pessoa segura, você tem confiança, você deita a cabeça no travesseiro e dorme em paz, amanhã você tem segurança que amanhã você vai estar bem? Se você morrer, para onde você vai? A morte te atormenta? Se você tem medo da morte? A todo ser humano tem medo da morte, negativo. E qual marca que você tem? Se o diabo manifestar aqui, o que ele vai falar de você? Porque o diabo te conhece. O mundo chama a gente de ladrão. O mundo chama a gente de enganador. Porque o diabo está neles. E de repente você também desconfia da gente. Você também é uma pessoa que pensa que fazendo as coisas está fazendo para a igreja. Mas é isso que o mal coloca na sua cabeça, porque a gente quer te ajudar. E o mal não quer que você entenda isso, porque a gente fazendo isso, a sua vida vai mudar. Ele quer que você continue jogando o jogo dele, porque aí ele continua te atrapalhando. E você continua levando essa vida de incerteza, de insegurança, de pânico, de medo, de instabilidade, de desequilíbrio. Você não anda com segurança, você não anda com confiança. Não é que a gente fazendo isso, tendo essa certeza, você vai aí andar assim. Não, você vai vigiar, você vai se blindar, você não vai dar mole para o diabo. Apocalipse 7:3, está aí. Ó. Dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas o quê? Os servos do nosso Deus. Tem uma marca aqui na testa, aqui, ó. Dizendo aqui, ó, esse aqui é meu filho, esse aí é meu filho. Diabo, esse aí você não toca. Esse aí é meu filho. Como fala aqui. Efésios 2:1. Efésios 2:1, se quiser abrir aí. A gente não pode fazer as coisas para Deus com ganância, com barganha, por interesse, não. Por isso você tem que tirar o coração da terra, do apego ao dinheiro, de marido, de pai, de mãe, de filho, para você se tornar filho dele. Efésios 2:1. E vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecado. Todo ser humano diante de Deus está morto. Ele está morto no pecado. Para Deus ele está morto. Enquanto está morto no pecado, está vivo para o diabo. Está vivo para a vida errada. Então vai sofrer. Porque o diabo está aqui na terra. E Deus não pode fazer nada enquanto... Porque se Deus pudesse fazer, ele ia contra a palavra. Porque Deus só pode fazer em obediência ao que está escrito. Versículo 2. E que no outro tempo andaste segundo o curso desse mundo. Você quer andar igual ao mundo? Segundo o príncipe das potestades do ar. Então tem um príncipe da potestade do ar. Como é que você vai vencer essa potestade do ar? Atua no ar.
É pior do que o Covid. É pior do que esse vírus desgraçado, maldito, que matou um monte de gente. Muitos de vocês, de nós, vencemos. Como é que vai vencer a potestade do ar? Que agora opera nos filhos da desobediência. Então não adianta você, meu filho, bispo, ele é rebelde, não me obedece. Não adianta você, deixa ele para lá. Bispo, meu marido, deixa seu marido para lá. Cuida da sua salvação, cuida de você. Bispo, minha mulher, ou mulherzinha, igual um camarada falou, mulherzinha, para que eu fui casar? Casou, agora você tem que aguentar, espera, confia em Deus, que Deus vai mudar ela. Não adianta você ficar brigando, batendo boca com ela, batendo boca, brigando com ele. É o espírito da desobediência que está nele. Bispo, mas meu pai, igual no caso dessa, meu pai não se converte. O pai tinha que dar exemplo para ela, mas o pai não se converte. Deixa para lá seu pai, o evangelho foi revelado para você. Não briga. Não vale a pena perder tempo com quem não quer nada. Cuida de você. É a mesma coisa. Eu não posso aqui impor nada para você. E a gente nunca vai impor. Você não quer, amém, graças a Deus. Cada um faz o que tem fé para fazer. A gente não está aqui impondo nada, a gente está orientando, explicando, ensinando. Quem vai te convencer a fazer as coisas é Deus. Se você não for convencido por Deus, eu vou te convencer. Eu vou ficar perdendo tempo brigando com alguém, com raiva, ficar com raivinha, de maguinha com os outros, de coraçãozinho tristinho. Eu não vou perder tempo com ninguém, não. E a mesma coisa é você. Porque isso só vai me fazer bem, porque eu sei quem é. Meu pai, mas agora se alguém falar mal de você, você vai querer, desgraçado, eu vou te matar. Você vai querer xingar, você vai querer falar palavrão. Por quê? Aí olha o versículo 3. Olha aí. Olha o versículo 3 de Efésios. É isso aí, ó. Olha o versículo 3. Diz tudo, quem não é filho. Entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade do quê? E dos pensamentos. Éramos, ou é ainda, por natureza, filhos do quê? Como os outros também, filho da ira. Não é filho de Deus, não. É filho da ira. Filhos da ira. Por isso que lá em João fala, existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Você pode ficar ofendido. Se ficar ofendidozinho, é isso aí. É filho do diabo. Não estou te ofendendo, não. Briga com a Bíblia. Não vem brigar comigo, não. Briga com a Bíblia. João capítulo 3. Primeira epístola, João capítulo 3. Você pode ler todo lá. Fala lá, está claro. Existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Primeira epístola, João capítulo 3. Você lê lá tudo. É filho da ira. Quem é filho da ira, você não pode falar nada com a pessoa. Ela não me toque. Fica com raivinha, com biquinho. Não concordo. Murmura. Porque não é filho de Deus, não. Que é filho de Deus, é humilde, abaixa a cabeça, reconhece o erro. É fácil julgar os outros, é fácil olhar o defeito dos outros. Olha para você, eu tenho que olhar para mim, eu tenho que cuidar de mim. Que se eu não cuidar de mim, eu vou para o inferno. Quem tem que cuidar de você é o Espírito Santo. Filhos da ira. Pensa, você vai ficar rico, você vai ganhar dinheiro, você vai ter casas, você vai ter carro, você vai casar, tá bom. Mas se não nascer, não for filho de Deus, com todo o dinheiro, com toda a riqueza, com casamento, com isso, com filho, morando num palácio. Se continuar sendo filho da ira, você vai ter problema. O diabo vai ter vantagem, você vai ficar com pânico, você vai ficar com medo, você vai ficar inseguro, você vai ficar triste, você vai ficar magoado, você vai ficar com fraqueza, vai ser um caos a sua vida, mesmo com todo o dinheiro. Quero ver como é que o dinheiro vai te guardar. Quero ver como que as suas conquistas aqui da terra vai te proteger. Tudo pequeno, comparado com o que Deus está mostrando para você. Não é pecado, não. Bispo, eu já sou filho, então continua sendo filho, porque quem é filho quer sempre fazer mais para Deus, continua com Ele. O filho de Deus quer continuar sendo irrepreensível, o filho de Deus sabe que tem erro, o filho de Deus, só Jesus que não errou. O filho de Deus sabe que tem defeito, o filho de Deus sabe que precisa mudar, sabe que precisa melhorar, sabe que precisa crescer mais, sabe que precisa fazer mais, sabe que não está bom. Porque ele quer chegar à estatura de Jesus. Ele sabe disso. Não precisa ninguém ficar falando para ele.
Ele sabe que ele tem que congregar, ele sabe que tem que buscar, ele sabe que tem que ouvir. Ele sabe quando for repreendido, ele tem que ficar calado. Não é filho da ira. Quem entendeu? E outra coisa para encerrar. Às vezes o filho, ele é dono de tudo, ele é herdeiro. Mas às vezes ainda ele é menor, como foi falado aqui na vigília, Deus falou aqui muito bem. Enquanto você não amadurecer, ser um filho adulto, Gálatas 4:1 para encerrar e a gente buscar e terminar. Você ir embora para casa almoçar. Gálatas 4:1. Você se tornou filho, então calma. Porque às vezes também você não está preparado ainda para tomar a herança de seu pai. É igual você tem filho, quem é pai ou mãe? Às vezes seu filho é herdeiro seu, mas ainda ele é pequeno. Se você morrer, tudo vai ser dele. Mas ainda, como é que ele vai administrar tudo se ele ainda é pequeno? Ele não tem maturidade, ele não tem idade. E você sendo pai, você faz tudo para o seu filho. Imagina você se tornando filho dele. Digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor o quê? De tudo. Ele é dono de tudo, mas ainda ele é menino, ele é criança. Então ele vai continuar ainda como servo, até que ele se cresça e se torne o quê? Adulto. Aí sim, ele amadureceu, ele está preparado. Então agora ele vai tomar posse da herança de tudo. Então às vezes Deus, você já é filho, às vezes Deus ainda não te deu tudo que você precisa aqui. Ele vai suprir, ele vai aumentar, ele vai te dando, mas para você não perder e fazer besteira. Porque você tem que amadurecer, você tem que ter uma mente mais, porque senão você pode se iludir com as conquistas e começar a ficar deslumbrado com tudo que você agora conquistou, com tudo que você está adquirindo, e aí virar as costas para o pai. A gente tem que estar sempre com o pai. Quem entendeu? Mostra para ele que você quer ser filho. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.